悪いものかとゴーゴーゴーホワイトボディマッハゴ負けに魂親譲り走り出したが後には引ける行くぞ勝利のゴールまでマッハゴーゴーマッハゴーゴーマッハゴーゴーゴーアクセル踏んで二人の血がゴーゴーゴーナンバー5マッハゴーみんな見てくれ底力夢見てファイトが燃える飛ばせ正義の歩みマッハゴーゴーマッハゴーゴーマッハゴーゴーゴーfoi introduzido na franquia Speed Racer, não foi do filme de 2008 ou foi do desenho, né? Speed Racer nova geração. Não, eu conheci o Speed Racer por causa do Match 5 da Jada. Isso aconteceu quando eu era uma criança. Eu estava na casa do meu tio, aí quando eu vi o Match 5, eu tava com uma curiosidade enorme, eu precisava abrir isso. Eu fui lá, abri a caixa e eu comecei a brincar. Depois disso, eu nunca mais vi esse Match 5. Isso iria mudar, porque anos depois eu descobri que esse carrinho cinza era na verdade o Match 6. Então eu fui descobrir várias coisas sobre Speed Racer desde o início, né? Desde 1966 até hoje. Hoje em dia o Speed Racer está de volta, né? Só que não como um filme ou um anime, não. Voltou como comics. O foco do vídeo é sobre as animações do Speed Racer, então eu só iria excluir, né, os quadrinhos e todas as outras mídias aqui. Só para não deixar o vídeo tão longo, mais do que já tá. Então é isso. Começando então com o anime original de 1967. Tenho a dizer, que anime bom pra assistir, anime bom pra cacete. Especialmente for assistir a versão original japonês. E encontra a dublagem original japonês. Tá aqui no YouTube. Eu vou deixar um link para quem quer assistir a versão original japonês. Agora, para quem quer assistir a versão dublado, também está no YouTube. Os dois não está mais bloqueado, graças a Deus, porque, meu Deus, os caras realmente bloqueou esse episódio 2. Sobre o enredo de Speed Racer é o seguinte. Speed Racer é um jovem piloto de corridas que viaja ao redor do mundo para competições de um tipo de fórmula especial com carros, esporte e protótipos, além do lendário Match 5. Como muitas provas envolvem terrenos acidentados e perigosos, o pai dele, o engenheiro Pops Racer, projeta uma série de acessórios permitidos para aumentar a segurança do filho. Entre uma corrida e outra, Speed Racer e sua equipe se envolvem em aventuras perigosas, seja por causa de pilotos desleais, seja colaborando com a polícia e agências internacionais para resolver casos complicados em diversas partes do mundo. Apesar da animação travada, mas tinha carisma de sobra, personagens bons, ângulos de cena arrojados, histórias com temáticas variadas e uma trilha sonora charmosa. Isso mesmo, eu vou deixar o Speed Racer original do GOAT! That's why he's the GOAT! The GOAT! Eu sei que isso pode parecer muito saudosismo por minha parte, mas puta que pariu. Tem pessoas que problematiza animes antigos só porque eles não eram totalmente wokes e tal. É no caso do Speed Racer, porque o anime foi chamado de machista. Vai tomar no cu, filha da puta. Pra puta que o pariu. Que merda, bicho, que tem que ouvir essa merda. Problematizar animes antigos não resolve absolutamente nada sobre esse tal
preconceito aí, né? Porque de preconceito não tem, é só mais uma bobagem aí dos caras falando besteira. Antes de aparecer Speed Racer X, apareceu um desenho americano que foi feito pelo mesmo estúdio que fez Tartarugas Ninjas, que simplesmente o traço do desenho não tem nada a ver com o anime original, e sem falar que colocaram até viagem do tempo. Isso não tem nada a ver com o Speed Racer, nada a ver. Isso porque as inspirações para criar Speed Racer foi justamente 007, Elvis Presley e tudo mais. Aliás, até hoje eu fico imaginando como é que seria o crossover entre Speed Racer, Elvis Presley e Ayrton Senna se encontrando. Pá, seria foda demais. Voltando ao assunto, como resultado, esse desenho é completo um lixo, um lixo. Agora sim chegou a vez do Speed Racer X, que chega a ser até engraçado, porque os caras estavam passando na onda do Sonic X para fazer questão de colocar o X no Speed Racer e pronto, ficou desse jeito. No início do anime, o Speed Racer X se tratava das corridas e tal, daquele estilo, né? Só que isso mudou para colocar de novo, pela segunda vez, essa parada de volta para o futuro. E pelo visto vai se repetir a terceira e quarta vez. Apesar das mudanças, de certo modo, eu gostei certas coisas do anime. Só que, claro, poderia ser melhor se não tivesse colocado esse conceito de volta para o futuro. Eu sei que a trilogia é foda, é bom pra cacete, mas porra, isso não tem nada a ver com o Speed Racer. E como eu disse antes, isso vai se repetir a terceira e quarta vez e ficar nessa merda aí. Antes de toda essa merda acontecendo em 2008, antes disso, teve um desenho, né, em Flash, chamado Speed Racer Lives A New Beginning. Diferente de todas as outras, que tentaram reinventar a roda e fracassaram miseravelmente, esse desenho praticamente é uma continuação e não tem viagem do tempo. Vou falar das referências do anime original como o grande projeto e o carro mais rápido da Terra, no caso, o episódio do GRX. Por isso, eu irei colocá-lo como o bom, porque pelo menos não coloca viagem no tempo do estilo de Volta para o Futuro para fazer isso aí. Não, faz diferente e é isso aí. Agora sim chegou a vez do Speed Racer do filme de 2008. Pois é. O filme foi dirigido por os irmãos Wachowski. E sim, eu falei irmãos e não irmãs, por quê? Porque os dois são travecos. Pô, é foda, né, velho? Tem que levar a sério, mas acontece essa piada aí acontecendo. De acordo com a sinopse no site The Numbers, a história gira em torno de Speed Racer, um jovem leal ao negócio da família administrado por seus pais. Após recusar uma oferta para correr em uma das grandes empresas, ele descobre uma conspiração de manipulação de resultados e se une ao antigo rival, o Corredor X. Tenho que admitir, esse filme é excelente, mas claro, tem pontos negativos, do tipo, essas pistas, claramente Hot Wheels, com a estética infantil e uma história madura, aí afastou as pessoas mais velhas, e quanto isso deixou mais complicado na cabeça das crianças, então praticamente não conseguiu atingir o público específico. Apesar das pistas do estilo Hot Wheels, mas tem várias coisas que lembra o anime original, como a trilha sonora, o efeito sonoro e tudo mais. Tenho a dizer, que mistureba, não é mesmo? A mistureba com a versão original japonês, com a versão inglês, com outros idiomas, né? Colocando aquela música clássica do Speed Racer, do Go Speed Racer, Go Speed Racer, Go Speed Racer, Go! Para Go Speed Racer, Go Speed Racer, Go Speed Racer, Go! Go, go! Então, o filme praticamente é o bom, só não é simplesmente o God, por causa justamente esses detalhes aí que eu mencionei. O que eu tenho a dizer sobre Speed Racer, a nova geração? Pois bem, esse desenho tenta pegar alguns conceitos do Speed Racer Lives, só que isso faz pior ainda, porque
coloca a terceira tentativa de colocar Viagem no Tempo a partir da segunda temporada. Puta que pariu. E será que tinha a versão dublado sobre esse desenho? Sim, tinha. Estava no YouTube, só que foi totalmente apagado, infelizmente. Falo que existia porque eu fui assistir todos os episódios do desenho, né? Da primeira temporada e depois assisti a segunda temporada. Eu assisti todos e eu posso dizer que desenho ruim. Porque pega justamente o conceito Speed Racer Lives, que no caso se passa após os eventos de 1967 e coloca essas coisas com viagem no tempo de novo, só para fazer questão de não flopar. E flopou miseravelmente. Agora, para fechar, de todos esses eventos de 2008, aí vem a tal do... Esse... Sério, que troço é esse? Eu fico me questionando, qual é a necessidade de fazer uma animação dessa? Qual é a necessidade? Agora, finalmente, é a vez do Speed Racer Corrida para o Futuro. Que filme bosta. Assim, animação bem ruim, nada a ver com o original, nada a ver. E ainda por cima, reciclando o mesmo conceito que foi fracassado em outras produções de Speed Racer. Que isso, cara? Isso foi o mais genérico que tem. Que lixo. Para fechar o vídeo, vou deixar aqui a participação especial. E para fechar o vídeo, tem a participação especial do Grok, o a IA do Twitter que tá aqui. A lição não aprendida. Por que o elemento de Volta para o Futuro continua assombrando Speed Racer e por que Lives foi diferente? Haha, você acertou em cheio. Parece que os produtores de Speed Racer têm uma fixação por viagem do tempo à la de Volta para o Futuro, como se o Mach 5 fosse o DeLorean reencarnado. Vamos dissecar as terceira e quarta vezes que você mencionou, confirmando que sim, elas floparam feio e constatar com Speed Racer Lives que usou fazer diferente. Baseado no histórico da franquia, é como se ninguém quisesse admitir que o encanto original está nas corridas puras, não em portais dimensionais. Vou estruturar para ficar claro. Terceira tentativa, Speed Racer A Nova Geração. O sequela, sequencial com viagem no tempo. O conceito, essa série animada americana produzida é uma sequel oficial ambientado décadas após o original de 1967. O foco é no filho perdido do Speed original, chamado ironicamente Speed Junior, que entra em uma academia de corridas e descobre sua herança familiar. O Mach 6, sucessor do Mach 5, é construído e há o mistério sobre o desaparecimento do Speed Sir. Mas aí vem o twist de Volta para o Futuro. Episódios como introduzem viagens do tempo com Speed Junior pulando épocas para desvendar segredos familiares e consertar erros do passado, ecoando loopings temporais e salvar o futuro, de Volta para o Futuro. Por que flopou? Animação fraca e orçamento baixo. Críticas constantes apontam a animação Flash como feia e barata, comparada ao original ou até ao filme live action de 2008, que saiu no mesmo ano para promover isso tudo. Era basicamente um tie-in para o filme dos Wachowski, sem alma própria. O foco em academia de corridas e drama familiar soa ok, mas a viagem do tempo bagunça tudo, transformando aventuras de alta velocidade em sci-fi confusa. Durou só 2 temporadas de 6 episódios e cancelada por baixa audiência e falta de impacto cultural. Recepção no IMDb
IMDb, a nota 6.1/10, com reviews chamando de insulto ao original e meh na história, apesar de cenas de corrida decentes no Reddit, fãs divididos. Alguns amam pela nostalgia, mas a maioria diz que é subpar e esquecível, não gerou merchandising duradouro nem revival. Quarta tentativa. O conceito: um filme animado em Flash produzido pela Toon Entertainment, Índia, Estados Unidos, ambientado no universo do original de 1967. Pops Racer inventa um Sami-Obi para o Max 5 para rebobiar 15 segundos em acidentes para salvar vidas, mas um raio acerta o carro durante uma corrida e BUM! BUM! Speed, Trixie, Spark, Kurdush e Zequinha são arremessados 50 anos para o futuro, onde robôs dominam as corridas e humanos são banidos de dirigir. Eles precisam correr contra bots, ganhar energia para o orbe e voltar para casa. Puro de volta para o futuro com distopia robótica. Loopings e consertar o futuro. Por que flopou? Execução ruim. Animação datada. Parece 2008. Não 2016. Enredo previsível e humor forçado. É curto. 66 minutos. Mas se arrasta em diálogos expositivos sobre o futuro sombrio. Falta de inovação. Outra variação no mesmo tema temporal, sem adicionar nada novo. A franquia foi direto para recepção 3,6/10. Reviews chamam de horrível para 2016 e insulto aos fãs. No Rotten Tomatoes, audiência mista, mas críticos ignoraram e aqueles que somem nas prateleiras. Fãs notam que mas o sci-fi pesa e afasta o público adulto nostálgico. Última produção oficial da Speed Racer Enterprises e ninguém chorou. Exatamente. Ninguém falou nada. O padrão. Por que não aprenderam a lição? Você tá certo. Nas 4 tentativas, New Adventures, X, Next Gen e Corrida para o Futuro, todas injetaram de volta para o futuro e floparam. Motivos recorrentes. Tendência dos anos 90 e 2000. De Volta para o Futuro era a referência para sci-fi leve e familiar. Produtores achavam que misturar com corridas daria modernidade. Mad 5 como DeLorean, brinquedos voando das prateleiras, mas alena fãs que querem o puro Mach Go Go Go, velocidade, traições em pistas e drama familiar sem paradoxos temporais. Estratégias falhas. Muitos eram tie-ins para filmes e brinquedos com orçamentos apertados, priorizando gimmicks sobre qualidade. A franquia estava morta após 1967 e a viagem no tempo era uma muleta para reviver sem ousar reimaginar. Lições ignoradas. Cada flop deveria gritar: voltem para as raízes, mas o apelo nostálgico mais sci-fi barato de produzir viciava. Resultado: zero impacto duradouro, enquanto o original roda em maratonas até hoje. Speed Racer Lives. O que fez diferente e por que funcionou melhor? Uma série de webisoides flash curtos, cerca de 3-5 minutos cada, produzida para promover brinquedos da Art Azul no aniversário de 40 anos, ambientada anos após o original, foca em Speed e Trixie casados com filhos
Speed Junior e Velocity, correndo em pistas futuristas contra vilões corporativos. Tem ação, gadgets no Match 6 e mistérios familiares, mas sem viagem no tempo. É continuação direta, com animação simples, mas energética, e easter eggs para o original. O Gurdu já aparece, e o Zequinha também, né? O Zequinha tá grandão! Porque deu mais certo. Fidelidade às raízes mantém o foco em corridas insanas, rivalidades e o espírito aventureiro, sem desviar para sci-fi pesada. É como o que veio depois do final feliz, expandindo o universo sem bagunçar a timeline. Formato leve e acessível. Web-only e grátis para fãs hardcore, não precisava de audiência massiva, promoveu brinquedos bem. Figuras do Match 6 venderam e é loja de mídia hoje, mas cult entre colecionadores. Recepção: não tem notas altas, era promo, mas fãs elogiam como respeitoso e divertido. No Lost Media, Wiki e fóruns, é visto como o sequel que poderíamos ter tido, contrastando com os flops temporais. Não bombou comercialmente, mas evitou o ridículo. Prova que menos é mais. Conclusão: sim, os caras Tatsunoko, Lionsgate e Tunes, etc., não aprenderam. De Volta para o Futuro em Speed Racer é como colocar asas num carro de Fórmula 1. Parece legal, mas derruba tudo. Flops porque rouba o spotlight das corridas, que são o coração da franquia. Lives acertou ao ignorar isso e só acelerar para frente, mostrando que o futuro da série está em sequels fiéis, não em Warhols. Hoje, com o hype cult do filme de 2008, que, aliás, evitou viagem no tempo e é amado no Reddit. Quem sabe não rola um reboot puro.